Já teve aquela sensação esquisita, aquela intuição de que algo importante estava prestes a acontecer? Tipo, uns dias antes de trocar de emprego, encontrar alguém que mudaria sua vida. Ou receber uma notícia bombástica. Sabe, aquela agonia interna sem pé nem cabeça. Aquele sonho que fica martelando na sua mente. Aquela enxurrada de coincidências que parecem mais do que simples obra do destino. Muita gente simplesmente ignora esses sinais. Acham que é coisa da cabeça, que estão vendo fantasmas, ou que têm imaginação fértil demais, e tocam o barco como se nada tivesse rolado. Mas Jung descobriu algo bem mais sinistro sobre esses momentos. Uma parada que a academia botou para debaixo do tapete por décadas a fio. Algo que o Huberman está comprovando agora com as tecnologias de neuroimagem. E que vai virar do avesso o jeito como você entende o que é real. Porque esses sinais não são miragem. Eles são reais. E o seu cérebro já captou a mensagem antes mesmo de você sacar o que está rolando. Em 1952, Jung publicou um estudo que quase destruiu a reputação dele. Ele chamou isso de sincronicidade. Aquela conexão bizarra entre eventos que não têm uma causa aparente. Coincidências que pesam muito para serem só coincidências. A galera caiu matando. A comunidade científica mandou ele pastar. Disseram que ele tinha trocado a ciência por misticismo barato. Só que Jung tinha dados. Centenas de casos documentados. Pacientes que sonhavam com a morte de alguém. E a pessoa morria dias depois. Gente que pensava em alguém. E o telefone tocava no segundo seguinte. Símbolos que pipocavam em momentos de transformação profunda. E agora, 70 anos depois, a neurociência está provando que Jung estava certo desde o começo. O Huberman revelou em uns episódios recentes do podcast dele uma parada que muda tudo. Seu cérebro tem um sistema de detecção de padrões tão sofisticado que ele trabalha fora da sua consciência. Ele processa milhões de sinais por segundo, sinais que você jamais percebe. E quando esses padrões indicam que algo sinistro está para acontecer, seu sistema nervoso reage. Aquele frio na barriga não é invenção da sua cabeça, é o seu sistema nervoso entérico, o que os cientistas chamam de segundo cérebro, detectando um padrão antes da sua mente consciente. E aqui vai uma que ninguém te conta. A sincronicidade de Jung e o reconhecimento de padrões do Huberman são a mesma coisa, só que vista de ângulos diferentes. Um descreveu pela psicologia profunda, o outro validou pela neurociência, mas o fenômeno é idêntico. Seu cérebro sabe o que está por vir. Ele te manda sinais. A questão é, você está prestando atenção? Calma, que o que eu vou te revelar agora é ainda mais bizarro. Jung não descobriu a sincronicidade por acaso. Ele viveu isso na pele, em 1913. Ele teve uma série de visões aterrorizantes. Viu rios de sangue inundando a Europa. Viu destruição em escala gigantesca. Ele achou que estava ficando louco. Um ano depois, a Primeira Guerra Mundial começou. Jung documentou tudo no que ficou conhecido como o Livro Vermelho. Durante anos, ele achou que tinha perdido a sanidade mental. Mas depois, ele sacou que o inconsciente dele estava captando sinais que a mente consciente não conseguia processar. Padrões no comportamento das pessoas, tensões se acumulando, eventos caminhando inexoravelmente para o conflito. O cérebro dele tinha detectado a guerra antes dela acontecer. E esse não é um caso isolado. Jung documentou centenas de situações parecidas. Pacientes que sentiam que algo estava errado dias antes de receberem um diagnóstico médico. Pessoas que evitavam viagens, que terminavam em acidentes.
Sonhos proféticos que se confirmavam com uma precisão assustadora. A explicação que ele encontrou desafiou toda a física da época. Jung propôs que existe uma camada da realidade onde o tempo e a causalidade funcionam de um jeito diferente. Ele chamou isso de unus mundus, o mundo único, uma dimensão onde passado, presente e futuro estão conectados, onde eventos que parecem separados estão, na verdade, interligados por um significado maior. A física quântica estava chegando a conclusões parecidas na mesma época. Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância. Partículas que se comunicavam instantaneamente, independentemente da distância. Eventos conectados por algo além da causalidade clássica. Jung percebeu que a mente humana tinha acesso a essa camada. E que, em momentos específicos, essa conexão se tornava mais forte, geralmente antes de grandes transformações. Mas por que a academia escondeu isso por tanto tempo? A resposta é simples e perturbadora. Porque se a sincronicidade é real, toda a base do pensamento ocidental precisa ser revisada. A separação entre mente e matéria, entre sujeito e objeto, entre observador e observado, tudo isso desmorona. E existe um interesse gigante em manter essas separações. Indústrias inteiras dependem da ideia de que você é uma máquina biológica previsível, que seu comportamento pode ser modelado, que suas decisões podem ser manipuladas. Se você descobre que tem acesso a uma camada mais profunda da realidade, você se torna imprevisível. E pessoas imprevisíveis não são bons consumidores, mas a neurociência está forçando essa revelação a vir à tona. E Huberman está bem no meio disso. Em maio de 2024, o Huberman Lab publicou um episódio que passou batido pela maioria. Uma entrevista com o Dr. Diego Bohorquez, neurocientista da Duke University, sobre o que ele chama de gut sense, a intuição visceral. O que o Bohorquez descobriu é revolucionário. Seu intestino tem o próprio sistema nervoso, com mais de 100 milhões de neurônios. E esse sistema se comunica diretamente com o cérebro através do nervo vago. E mais importante, ele processa informação de forma independente e, muitas vezes, muito mais rápido que o cérebro principal. Aquela sensação de que algo está errado, literalmente vem do intestino. Seu segundo cérebro detecta padrões no ambiente, na linguagem corporal das pessoas, em microsinais que a sua mente consciente ignora. E ele te manda alertas. A maioria das pessoas aprendeu a ignorar esses alertas. A sociedade moderna ensina que a razão é superior à intuição, que dados são mais confiáveis que sensações, que decisões devem ser tomadas com a cabeça, não com o estômago. Mas Bohorquez mostrou que essa divisão é artificial. O sistema nervoso entérico tem uma capacidade de processamento comparável a áreas do cérebro envolvidas em decisões complexas. Ele não é primitivo, ele é sofisticado. E aqui está a conexão que ninguém faz. Jung falava do inconsciente como um sistema que processa informação fora da consciência e envia mensagens através de sonhos, sensações e coincidências. Huberman e Bohorquez estão mapeando a infraestrutura neurológica desse sistema. O inconsciente de Jung não é uma metáfora, é neurologia pura, mas a sincronicidade vai além. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Jung percebeu que os sinais não vêm só de dentro. Eles aparecem no mundo externo também. Uma música que toca na hora certa, um livro que cai da estante, uma pessoa que surge do nada com a informação que você precisava.
Como isso é possível? A explicação de Jung era filosófica. Já sentiu aquele frio na espinha, aquela intuição visceral de que algo inesperado está prestes a acontecer? Aqueles dias estranhos que antecedem uma reviravolta no trabalho, um encontro que muda tudo, uma notícia bombástica que vira sua vida do avesso, aquela agitação interna que você não consegue explicar, aquele sonho maluco que te persegue noite após noite, aquela sequência de coincidências bizarras que parece boa demais para ser verdade. A maioria das pessoas simplesmente ignora esses sinais. Descartam como se fossem paranoias sem sentido. Dizem que é coisa da sua cabeça. E seguem a vida como se nada estivesse acontecendo. Mas Carl Jung fez uma descoberta revolucionária sobre esses momentos. Algo que a comunidade acadêmica tentou abafar por décadas. Algo que Andrew Huberman está comprovando agora com a ajuda da neuroimagem e que vai mudar para sempre a forma como você enxerga a realidade, porque esses sinais não são fruto da sua imaginação. Eles são reais e seu cérebro os detecta antes mesmo que você se dê conta do que está prestes a acontecer. Carl Jung falava de arquétipos. Padrões universais que existem tanto dentro de cada um de nós, quanto no mundo ao nosso redor. Quando um arquétipo é ativado em você, ele se manifesta também no ambiente. Não porque o ambiente está reagindo a você, mas porque você e o ambiente estão conectados na mesma camada, a mais profunda. E a neurociência moderna oferece uma explicação complementar incrível para isso. E essa explicação envolve algo chamado rede de saliência. Seu cérebro tem uma rede neural especializada em detectar o que é relevante. Ela está sempre funcionando, filtrando milhões de estímulos e destacando apenas o que é importante para seus objetivos e seu estado emocional no momento. Quando você está passando por uma transição, quando algo grande está se formando no seu inconsciente, sua rede de saliência se transforma. Ela começa a dar importância a coisas que antes passavam completamente despercebidas. Padrões que sempre estiveram ali, mas que de repente seu cérebro decide que são significativos. Isso explica boa parte da sincronicidade. Você não está atraindo coincidências. Você está finalmente percebendo conexões que sempre existiram. Mas Carl Jung ia ainda mais longe. Ele diria que essa mudança na sua rede de saliência não é por acaso. Ela acontece porque seu inconsciente já sabe o que está por vir. E ele ajusta sua percepção para te preparar para isso. Guarde essa informação, porque ela vai fazer todo o sentido quando eu revelar o protocolo. Existe um padrão que Carl Jung identificou nos sinais que antecedem grandes mudanças. E esse padrão não é aleatório. Ele segue uma estrutura previsível. Primeiro, vem aquela inquietação. Uma sensação esquisita de que algo está fora do lugar. Você não consegue identificar o que é, mas sabe que alguma coisa precisa mudar. Seu sono fica todo bagunçado. Seus pensamentos ficam repetitivos. Uma ansiedade que não tem motivo aparente surge. Andrew Huberman explicaria isso como uma desregulação do sistema de dopamina. Seu cérebro detectou que os padrões atuais não estão funcionando e está te avisando que você precisa mudar através do desconforto. Depois, vem os sonhos. Imagens simbólicas que parecem totalmente absurdas, mas que carregam um significado profundo. Carl Jung passou a vida inteira decodificando esses sonhos. E ele descobriu que eles, frequentemente, antecipam a mudança que está para acontecer. Em termos neurocientíficos, durante o sono REM,
Seu cérebro processa informações emocionais e consolida memórias. Mas ele também simula cenários futuros, quando uma grande mudança está se formando. Seus sonhos refletem as possibilidades que seu inconsciente já está calculando. O terceiro sinal é a coincidência externa. Algo acontece no mundo que espelha o seu estado interno. Um encontro inesperado, uma informação que surge do nada, um obstáculo que desaparece misteriosamente, ou um caminho que se abre sem explicação. Carl Jung chamava isso de sincronicidade pura, o momento em que o interno e o externo se alinham de forma significativa. E finalmente vem a clareza súbita, aquele momento em que tudo faz sentido. A mudança que parecia aterrorizante se revela inevitável e necessária. O próximo passo fica óbvio. Andrew Huberman descreveria isso como um momento de insight, quando redes neurais que estavam trabalhando em paralelo finalmente se conectam e produzem uma solução consciente. A questão é, por que a maioria das pessoas perde esses sinais? A resposta é assustadoramente simples. Nós somos treinados para ignorá-los. A educação moderna é construída sobre a ideia de que o conhecimento verdadeiro vem de fora, dos livros, das autoridades, dos dados. Ninguém nos ensina a prestar atenção aos sinais internos. Na verdade, somos ativamente ensinados a desconfiar deles. Quantas vezes você já ouviu para não ser emocional ou para pensar com a cabeça? Esses comandos criam uma desconexão entre você e o seu próprio sistema de orientação interno. Carl Jung já alertava sobre isso há 100 anos. Ele dizia que o homem moderno estava perdendo contato com o inconsciente e que isso teria consequências catastróficas. Sem acesso aos sinais profundos, as pessoas ficam à deriva, tomam decisões baseadas apenas em lógica superficial, perdem momentos de transformação porque não estão prestando atenção. E é aqui que a coisa fica interessante. Andrew Huberman mostrou que essa desconexão tem uma base neurológica, quando você ignora repetidamente sinais do seu corpo, como aquela sensação estranha no estômago, ou aquela inquietação sem motivo. Você está treinando seu cérebro a suprimir esses canais de comunicação. As conexões entre o sistema nervoso entérico e o córtex enfraquecem. Os sinais continuam sendo enviados, mas não chegam mais à sua consciência. É um processo de autossilenciamento. Você está literalmente desligando sua capacidade de perceber o que seu corpo e seu inconsciente estão tentando te dizer. Mas tem uma boa notícia. Isso pode ser revertido. A neuroplasticidade significa que seu cérebro pode ser reconectado. Os caminhos neurais que foram enfraquecidos podem ser fortalecidos novamente. E Andrew Huberman passou os últimos anos mapeando exatamente como fazer isso. Mas antes do protocolo, deixa eu te contar algo que Carl Jung descobriu e que muda tudo. Ele percebeu que os sinais ficam mais fortes em certos momentos da vida. E isso não é aleatório. Existe um padrão. O primeiro momento é o que ele chamou de crise da meia-idade. Não a versão exagerada que vemos por aí, mas um ponto de inflexão genuíno, geralmente entre os 35 e 45 anos. Quando o sentido que você construiu até então começa a desmoronar. Carl Jung dizia que até essa idade, nós vivemos principalmente para o exterior, carreira, família, conquistas, mas em algum momento, o inconsciente começa a cobrar atenção e os sinais aparecem com muita força. Sonhos perturbadores, coincidências que não podem ser ignoradas.
Uma sensação crescente de que algo fundamental precisa mudar. A neurociência moderna validou isso de uma forma incrível. Estudos de neuroimagem mostram que, por volta dos 40 anos, ocorrem mudanças significativas na estrutura cerebral. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e controle de impulsos, atinge seu pico de maturação e, ao mesmo tempo, áreas ligadas à introspecção se tornam mais ativas. Seu cérebro, literalmente, se reconfigura para olhar para dentro. E quando ele faz isso, os sinais que estavam sendo suprimidos vêm à tona. O segundo momento de sinais intensos é durante períodos de estresse prolongado. Carl Jung observou que pacientes sob grande pressão frequentemente relatavam um aumento de sincronicidades, coincidências que pareciam impossíveis, informações que surgiam no momento exato. Andrew Huberman explicaria isso pelo efeito do cortisol na percepção. Quando você está estressado, seu cérebro entra em estado de alerta máximo. A rede de saliência fica hiperativa. Você começa a perceber padrões que normalmente passariam despercebidos. Mas Carl Jung ia mais fundo. Ele diria que o estresse ativa o inconsciente. Quando a mente consciente não consegue resolver um problema, ela recorre a recursos mais profundos. E esses recursos se comunicam através de sinais. O terceiro momento é durante transições de fase, da adolescência para a vida adulta, de solteiro para casado. Já sentiu aquele frio na barriga? Aquela intuição visceral te dizendo que algo grande está para acontecer? Aqueles dias estranhos que antecedem uma mudança de emprego, um encontro inesperado que parece obra do destino, uma notícia bombástica que vira sua vida de cabeça para baixo? Aquela inquietação constante que você não consegue explicar. Aquele sonho recorrente que te assombra noite após noite. Aquela sequência de coincidências que parece improvável demais para ser apenas azar ou sorte. A maioria das pessoas ignora esses sinais. Descartam como bobagem, paranoia, dizem que é coisa da sua cabeça e seguem em frente, como se nada estivesse acontecendo. Mas Carl Jung fez uma descoberta inquietante sobre esses momentos. Algo que muita gente preferiu varrer para debaixo do tapete por décadas. Algo que Andrew Huberman está comprovando agora, com a ajuda da neuroimagem, e que vai mudar radicalmente a forma como você enxerga a realidade ao seu redor. Porque esses sinais não são ilusão. Eles são reais. Tão reais quanto essa tela que você está vendo. E seu cérebro os detecta antes mesmo que você se dê conta do que está prestes a acontecer, de um emprego fixo para a incerteza do empreendedorismo, do conforto do conhecido, para a aventura do desconhecido, qualquer passagem de um estado de identidade para outro. Nessas transições, os mapas internos do seu cérebro estão sendo completamente redesenhados. Seu cérebro está literalmente reconstruindo sua representação de quem você é. E durante esse processo, os sinais se multiplicam, se intensificam, se tornam inegáveis. Carl Jung chamava isso de morte e renascimento simbólico. A pessoa que você era precisa morrer, metaforicamente, claro, para a pessoa que você está se tornando poder nascer. E esse processo é quase sempre acompanhado por sincronicidades intensas, coincidências significativas que parecem um empurrãozinho do universo. Agora, por que eu estou te contando tudo isso? Porque se você está assistindo a este vídeo, existe uma grande chance de você estar vivendo um desses momentos.
a inquietação que te trouxe até aqui. Não é por acaso. O algoritmo do YouTube que te recomendou este conteúdo não é mera coincidência. Seu inconsciente está buscando informação desesperadamente, porque ele sabe que você precisa dela. E isso, por si só, já é um sinal. Mas calma, porque o que vem agora é o que você realmente precisa saber. O protocolo que une os insights de Carl Jung. Leia as descobertas de Andrew Huberman para amplificar sua capacidade de perceber esses sinais e, mais importante, usá-los a seu favor. Primeiro, você precisa entender o que está acontecendo neurologicamente no seu cérebro. Seu cérebro tem dois sistemas principais de processamento de informação. O sistema 1, rápido, intuitivo, automático, como um instinto. E o sistema 2, lento, analítico, consciente, como um raciocínio lógico. A maioria das pessoas vive quase exclusivamente no sistema 2, pensando, analisando, planejando, controlando. Mas os sinais que Carl Jung tanto valorizava operam no sistema 1. Eles são rápidos demais para a análise consciente. Quando você tenta pensar neles, eles já se foram. O truque, então, é criar pontes entre esses dois sistemas. Permitir que a informação do sistema 1 chegue à sua consciência, sem ser filtrada pelo ceticismo e pela racionalidade excessiva do sistema 2. Andrew Huberman mapeou como fazer isso, usando o que ele chama de estados liminares, momentos de transição entre a vigília e o sono, entre a atividade intensa e o repouso profundo, entre o foco concentrado e a difusão mental. Nesses estados, as barreiras entre os dois sistemas se tornam permeáveis, a informação flui mais livremente e os sinais, que normalmente seriam suprimidos pelo seu ceticismo, conseguem emergir. O protocolo tem 4 fases, simples, mas poderosas. Fase 1. Logo ao acordar. Nos primeiros minutos, após acordar, você ainda está parcialmente naquele estado de sonolência. O córtex pré-frontal, a porteira que decide o que entra e o que fica de fora da sua consciência, ainda não está totalmente online. Andrew Huberman recomenda evitar estímulos externos. Nesse momento crucial, nada de celular, nada de notícias, nada de e-mail. Esses estímulos ativam o sistema 2 instantaneamente e fecham a janela para os sinais sutis do inconsciente. Em vez disso, fique deitado por alguns minutos. Deixe a mente vagar. Permita que as imagens e as sensações do sono, ainda presentes, se manifestem. Carl Jung chamava isso de imaginação ativa aplicada aos sonhos, uma forma de conversar com seu próprio inconsciente. Se você teve um sonho, tente resgatá-lo. Não o analise ainda. Apenas observe, note as imagens, as emoções, os símbolos. Anote. Se possível, mesmo que pareçam absurdos, bem sem sentido, estudos mostram que a memória de sonhos se degrada rapidamente após acordar. Se você esperar mais de 10 minutos, grande parte do conteúdo se perde para sempre. Mas se você o captura nesses primeiros momentos, você preserva material valioso que pode te guiar. Carl Jung passava cada manhã registrando seus sonhos. Ele considerava isso tão importante quanto qualquer outra prática de autoconhecimento. Era o seu ritual sagrado. Fase 2. A prática do silêncio matinal. Após registrar os sonhos,
Andrew Huberman recomenda um período de silêncio antes de iniciar as atividades do dia. Pode ser meditação formal, pode ser apenas sentar em quietude, observando a própria respiração. O importante é não adicionar estímulos, não ligar o rádio, não checar as redes sociais, não se distrair. Durante esse silêncio, sua rede de modo padrão se ativa. Essa rede é responsável por pensamentos espontâneos, conexões inesperadas, insights criativos e também é a rede que processa informação inconsciente. Carl Jung teria explicado isso como abrir espaço para o inconsciente falar. Quando você para de bombardear sua mente com informação externa, ela começa a processar o que já está dentro e os sinais que você normalmente ignoraria emergem. 10 a 20 minutos são suficientes. Não precisa ser mais. A consistência importa muito mais do que a duração. Faça um pouco, todo dia. Fase 3. Atenção ao corpo, ao longo do dia. Lembra do Dr. Diego Bohorquez e da intuição visceral? Seu corpo está constantemente enviando sinais, só que a maioria das pessoas vive tão na cabeça que simplesmente não percebe. O protocolo é simples, várias vezes ao dia. Pare por 30 segundos e faça um scan corporal. Comece pelos pés e suba lentamente até a cabeça. Note qualquer tensão, qualquer sensação, qualquer desconforto. Não precisa fazer nada com a informação. Apenas note. Esse simples ato de notar fortalece as conexões entre corpo e mente consciente. Com o tempo, você vai começar a perceber padrões. Certas pessoas causam tensão no peito. Certas situações criam um nó no estômago. Certas decisões geram uma sensação de expansão ou contração. Esses são sinais. Seu sistema nervoso entérico, seu segundo cérebro, está te dando feedback. A questão é se você está ouvindo. Carl Jung diria que essas sensações corporais são manifestações de complexos inconscientes, redes de emoções e memórias que se ativam em certas situações. Quando você aprende a percebê-las, você ganha acesso a camadas profundas de informação sobre si mesmo e sobre as situações. Fase 4. Registro de coincidências. Isso pode parecer estranho, mas tem base sólida. Mantenha um registro de coincidências que parecem significativas. Não todas as coincidências, apenas as que geram uma sensação de isso é importante. Aquelas que te fazem pensar, que coisa estranha. Carl Jung fazia isso obsessivamente. Ele anotava sincronicidades em cadernos que acumulou ao longo de décadas e percebeu algo fascinante. As coincidências aumentavam em frequência quando ele prestava atenção nelas. Era como se o universo estivesse respondendo. Há duas explicações para isso. A explicação cética é que você está apenas percebendo, mais do que sempre esteve lá. Sua rede de saliência se ajustou para destacar padrões que antes você ignorava. Nada mudou na realidade, apenas sua percepção. A explicação junguiana é muito mais radical. Carl Jung acreditava que o ato de prestar atenção amplifica a sincronicidade, que existe uma relação bidirecional entre consciência e realidade, que quando você direciona a atenção,
para algo. Esse algo responde. A neurociência não pode confirmar a segunda explicação, mas também não pode refutá-la completamente. O que sabemos é que o ato de registrar coincidências produz resultados práticos. Pessoas que fazem isso relatam maior clareza em decisões, maior sensação de propósito, maior capacidade de identificar oportunidades. Independente do mecanismo, funciona. Agora, por que esse protocolo é importante para você? Você está aqui porque sentiu algo, talvez uma inquietude persistente, talvez uma curiosidade mais intensa que o normal. Talvez o algoritmo pareceu te trazer aqui de forma estranhamente direcionada. Isso não é por acaso. Seu sistema nervoso detectou que você está em um momento de potencial transformação e ele te guiou até informação que pode te ajudar. A questão é o que você vai fazer com isso. Você pode assistir, achar interessante e seguir em frente, voltar para a rotina, ignorar os sinais, esperar passivamente que as coisas mudem, sozinhas. Ou você pode começar a prestar atenção, começar o protocolo. Amanhã, registrar seus sonhos, notar as sensações corporais, anotar coincidências. A escolha é sua. Sabe, Carl Jung disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você observa, se transforma. Os sinais vão continuar chegando, independentemente se você prestar atenção ou não. Mas, quando você decide prestar atenção, eles se transformam. De um simples ruído de fundo, passam a ser um guia, de uma coincidência aleatória, para um direcionamento claro e objetivo. Eu passei anos estudando isso. Mergulhei de cabeça nos textos originais de Carl Jung. Acompanhei cada episódio do Andrew Huberman. Cruzei as referências entre a psicologia analítica e a neurociência moderna. E o que eu encontrei me deixou completamente impressionado. Estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Pela primeira vez, temos as ferramentas científicas necessárias para validar aquilo que a sabedoria ancestral sempre soube. E a mente consciente é apenas a ponta do iceberg. E existe uma inteligência muito mais profunda operando em segundo plano. E que essa inteligência se comunica conosco através de sinais. Mas, por incrível que pareça, essa informação ainda é amplamente marginalizada. A academia tradicional insiste em tratar a sincronicidade como pseudociência. Os protocolos do Huberman são frequentemente apresentados sem mencionar sua base junguiana. As conexões entre os dois são deliberadamente obscurecidas. Por quê? Porque se todo mundo soubesse o que você está prestes a descobrir, a sociedade mudaria da água para o vinho. As pessoas parariam para escutar a própria intuição visceral em vez de seguir cegamente os scripts externos. As pessoas tomariam decisões baseadas em sinais internos em vez de ceder à pressão social. As pessoas confiariam mais em si mesmas e em seus instintos. E isso, meus amigos, não interessa nem um pouco a quem lucra com a sua obediência. Então, essa informação valiosa circula em canais alternativos, em vídeos como este, em comunidades de pessoas que estão despertando para uma forma totalmente diferente de viver. E cada vez que você compartilha este vídeo, cada vez que você comenta, cada vez que você oferece seu apoio, você está ajudando essa informação a alcançar um número cada vez maior de pessoas. A propósito, esse tipo de conteúdo exige horas e horas de pesquisa.
Leitura dos textos originais de Carl Jung em alemão. Acompanhamento de publicações científicas recentes. Síntese de informações complexas que normalmente estão espalhadas e inacessíveis. Se este vídeo te ofereceu algo de valor, se você sentiu que aprendeu algo realmente importante, considere clicar no botão "Valeu demais" aqui embaixo. Não é uma obrigação, claro. É apenas uma forma de você me dizer que esse trabalho importa, que você quer ver mais conteúdo como este, que você faz parte de uma comunidade que busca o conhecimento profundo, em vez de se contentar com o entretenimento raso. Quando você clica no coração dourado, você não está apenas apoiando este canal. Você está, na verdade, financiando a próxima revelação. A próxima conexão entre Carl Jung e Andrew Huberman, que a academia tradicional prefere manter escondida. Pense nisso como um investimento em você mesmo, porque quanto mais este canal cresce, mais recursos eu tenho para aprofundar a pesquisa. E quanto mais profunda a pesquisa, mais valioso será o conteúdo que chegará até você. Mas, voltando ao tema principal, Carl Jung tinha uma última percepção sobre os sinais que eu preciso compartilhar com vocês. Ele percebeu que os sinais mais importantes geralmente vêm disfarçados. Eles não aparecem com um letreiro de neon piscando e gritando "preste atenção aqui". Eles vêm como um incômodo leve, como uma coincidência que você quase descarta por completo, como um sonho que parece totalmente absurdo e sem sentido. O inconsciente não se comunica na língua da mente consciente. Ele se expressa através de símbolos, através de sensações inexplicáveis, através de padrões sutis. E cabe a você aprender essa língua. É um processo que leva tempo e dedicação. No começo, você vai perder a maioria dos sinais. Vai descartar coisas importantes sem perceber. Vai superinterpretar coisas totalmente irrelevantes. Mas com a prática constante, você desenvolve aquilo que Carl Jung chamava de função transcendente. A capacidade de mediar entre o consciente e o inconsciente, de traduzir as mensagens de um para o outro. E quando você desenvolve essa habilidade, a sua vida muda radicalmente. Decisões que antes pareciam impossíveis de serem tomadas se tornam incrivelmente claras. Caminhos que estavam escondidos se revelam diante dos seus olhos. Relacionamentos que não te servem mais se desintegram naturalmente. Oportunidades que são genuinamente suas surgem de repente. Não porque você está atraindo algo magicamente, mas porque você está finalmente enxergando aquilo que sempre esteve ali, o tempo todo. E isso, no final das contas, é o que a sincronicidade realmente significa. Não é o universo conspirando a seu favor. É você finalmente percebendo o que o universo sempre esteve tentando te mostrar. Carl Jung desenhou o mapa. Andrew Huberman está traduzindo esse mapa para a linguagem científica moderna. E agora você tem acesso aos dois. A única questão que resta é se você vai usar esse conhecimento. Aqui nos comentários eu quero saber: qual foi o sinal mais estranho que você recebeu antes de uma grande mudança na sua vida? Conta a sua história. Vamos criar um arquivo coletivo de sincronicidades. Eu aposto que padrões vão emergir que nenhum de nós conseguiria enxergar sozinho. E se você chegou até aqui, se assistiu até o final deste vídeo, isso já é um sinal. O seu inconsciente te trouxe aqui por um motivo. A grande questão é se você vai prestar atenção. Lembre-se sempre, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A gente se vê no próximo vídeo. E preste muita atenção aos sinais até lá.